Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Renko Mais e ao programa Resumo do Dia, onde eu passo uma lupa pelo que aconteceu no dia usando o meu método operacional que eu chamo de Renko Mais. Faço essa análise tanto no mini índice futuro quanto no mini dólar futuro. Sem mais delongas, vamos começar aqui então. 60 minutos, mini índice. Nós tínhamos esse Fibonacci traçado aqui. E o interessante que ele veio a falhar aqui ontem, né? Ele falhou por 2 vezes aqui ontem. Então, isso poderia sugerir que estávamos fazendo um topo duplo mais baixo. Como sabe, topo duplo mais baixo, então poderíamos ter um movimento de força. Como, é claro, poderíamos ter o teste também do nível, né? Como ele ficou faltando, por assim dizer, ontem ele não foi tocado, então poderíamos ter, né, o toque do nível aqui, o preço subiria, tocaria o nível, tá? E aí poderia estar trabalhando, né, entre níveis, enfim. Também poderíamos estar fazendo o inverso, né, na abertura, vindo tocar o nível abaixo, segurando, tentando vir acima. Um movimento bem ambíguo, né, pelo tipo de fechamento que foi aqui as últimas velas. Então poderia tanto estar subindo quanto caindo, né? Dito isso, então, claro, você já estaria então preparado para ter bons trades, né, em ambas as pontas, tanto na compradora quanto na ponta vendedora. Porém, é claro, né, se abrisse tocando o nível aqui ou aqui, então se abrisse com gap de alta, provavelmente a venda seria melhor. Se abrisse com gap de baixa, provavelmente a compra teria sido melhor, né? Então, acho que estamos entrando numa consolidação aqui entre níveis, né? Já fizemos aqui o primeiro 23,76, ele conseguiu passar do 7,6 e foi para o 100. Isso quer dizer o quê? Que ele vai tentar vir aqui no 7,6, segurar, trabalhar o 7,6 para aí tentar, quem sabe, romper o topo aqui e ir para os níveis mais acima, os alvos mais acima, né? Aí eu tenho até 161, 122 e 800, mais ou menos nesse fibo aqui que está traçado. Então, poderíamos estar esperando, né, tanto um dia bom para compra e venda, quanto um dia ou só de compra ou só de venda, como tivemos esse dia de venda, por assim dizer, né, até o momento, né? Beleza, então, dito isso no 60, vamos lá no 10R para ver o que aconteceu de melhor aí no gráfico. Então estamos aqui no 10R, fechamento de ontem. Ontem eu não operei, meu pai estava aqui perto da onde eu moro, a gente não mora na mesma cidade, estava visitando aqui a região e acabou vindo me visitar e eu acabei não fazendo nenhuma operação ontem. Então terminei o mês bem, tranquilo. Hoje comecei bem, não cheguei a fazer a meta cheia, por assim dizer, mas a primeira meta atingida, então o mês já começa positivo, por assim dizer. Dito isso, então, vamos começar aqui a análise do mini índice no 10R, o que apresentou o preço, né? O preço ele abre no gap, né? Esse aqui é o gap, e aí ele já sobe, né? E faz esse topo aqui. Tocando a linha do 100 lá, que a gente tinha dito na análise do 60, né? Então, visto que o 60 ele foi já no gap atingido, poderíamos estar naquele pensamento da venda forte. Então, né, aqui eu acho difícil de estar pegando, tá? 4 box, deu o sinal de continuidade, acho complexo. Tá entrando contra esse movimento agora, logo na abertura do dia. Não
não acharia interessante estar startando nenhum tipo de posição aí não. E aí o preço ele vem muito climático, né? Assim, ele demorou para fazer todo esse movimento, né? Ele começou esse movimento às 9h07 da manhã e... Opa, travou aqui um pouquinho. Ele começou então o movimento às 9h07 da manhã e ele foi terminar esse movimento, já era 9h42 da manhã. Então, né, andou bastante, demorou bastante para fazer esse movimento todo aqui. Mas assim que ele fez toda essa perna, você tem que já entender uma coisa. Isso é um movimento anormal geralmente para uma abertura, para a primeira hora do dia, né? Você ter uma perna tão lisa, com tantos boxes de renco vindo assim forte, então já pode ligar o sinal de alerta, né? Falar, ó, isso aqui então pode estar sendo um movimento de baixa para vir testar aqui o 7,6. O que você pode estar fazendo para corroborar isso? Traçando um fibo, né? Você pode traçar o fibo aqui, você pode traçar o fibo aqui, né? Eu gosto de traçar o fibo gap aqui, né? Então, topo, fundo, fibo gap traçado, tem os alvos aqui abaixo, né? O 161 e o 200 ficaram bem colocados entre o 7,6, né? Então, sabemos que a região aqui do 7,6 seria um alvo bem interessante para estar começando a vender aqui. Não quer dizer que você tem que vender aqui e ficar esperando o preço ir até o 7,6. Você pode ir trabalhando, fazer várias entradas, ou fazer só uma entrada e segurar, né? Enfim, como você vai estar estruturando o trade, aí é você que vai ter que estar vendo isso também, né? Beleza? Então, continuando aqui, vamos lá. Aí o preço volta 50%, sabemos que correção de 50% quer dizer força, né? Ou seja, já abre mais assim a possibilidade de vir tocar um 127 e abrir os alvos mais distantes, né? Por assim dizer. Então, continuando aqui, complexo tá entrando aqui, eu acho. Novamente, ó, eu já tive 4 boxes, né? E poderia estar esperando, né, uma perna forte assim. Porém, a gente está bem na abertura aqui, ó, do à vista, 9h10 da manhã. Então, espero o preço um pouco trabalhar. Talvez ele vai te dar uma condição melhor. E você vai ver que teve a condição melhor. E ainda num padrão que é dito raro. Olha aqui, ó. Correção, tá? Esse padrão só vai surgir na correção. Shazam, raio, fica como você quiser chamar, mas é esse padrãozinho aqui, ó. 3 boxes a favor da correção, 2 contra, 2 mais 3 a favor. Aí a hora que ele vira aqui, ele faz esse raiozinho, né? E ele monta esse padrão. E esse padrão aqui é um padrão legal para você estar entrando. Ele é um padrão raro, mas ele é bem assertivo. Tanto é que dele não voltou mais. A partir daqui não existe mais correção acima desse topo. Esse topo se torna o pivô. Aí ele é verdadeiramente um pivô. Ele só vai ser verdadeiramente um pivô, é claro, a hora que vir um rompimento aqui no fundo, tá? Então o que você estaria fazendo? Startando sua venda aqui. Eu fiz essa operação aqui. Não peguei todo o alvo que eu gostaria de ter pegado. Ele, como vocês vão ver, ele deu uma mastigada aqui no meio. E essa mastigada acabou me tirando um pouco antes do que eu queria. Mas tudo bem. Como eu disse, eu comecei muito bem o mês. Continuando então, seria aqui o melhor start de posição até agora, tá? Em todo esse movimento que o dia fez, ó, só aqui queria estar dando um bom start de posição. Você tem um stop bem leve aqui, por assim dizer. Daria acho que 150 pontos no máximo aqui de stop. Ó, 150 pontos para ficar então bem tranquilo aqui. E aí você teria aí 2 alvos primeiramente, né? Trabalhar o nível aqui, né? 300 e 400 pontos, como vir para 111, tá? E isso aqui está querendo vir para 111, que aí aqui é que ele vai me dizer se vai falhar ou não. Claro que ele tem uma dinâmica a fazer. Essa dinâmica acabou me tirando um pouco antes do que eu queria, mas
como eu disse, tudo bem, né? Vamos continuar aqui. O preço começa a cair, ele solta uma correção de 2 box. Poderia estar entrando aqui numa operação? Poderia. Mesma coisa, o alvo está lá embaixo, 500 pontos mais ou menos, né? Aqui em cima daria 700 e poucos pontos, 710 mais ou menos. Continuando, ele solta um bear. Por que eu vou dizer para não entrar nesse bear? Porque ele tá, ele já está falhando, tá? Ó, isso aqui era para ele esticar um pouco mais, ó, tá diminuindo os box, né, de venda. Então isso também pode me alertar do que, como eu sempre digo, né? Ó, eu posso estar fazendo um W com fundo mais alto aqui, isso aqui voltar para 23, tá? Aí eu faço a dinâmica 7,6, 23, e aí para tá, né, fazendo talvez essa dinâmica antes de vir um rompimento, beleza? Então isso aqui às vezes tem que se proteger mesmo, né? Porque o preço, se ele for mostrar, ele vai mostrar novamente, ele vai te dar um trade. Por aqui assim, eu me zero, ele volta, ó, ele dá ele traz mais 3 boxes e falha. Aí quando ele faz isso aqui, eu me stop por aqui assim, na operação. Ele sobe, ó, aí aqui seria bem legal de ter entrado. Pode ver que são falhas atrás de falhas aqui, né? Então, principalmente, eu estou soltando um double bull. E quem assistiu meu vídeo de ontem sabe que double bull é sinal de tendência de alta. Na tendência de baixa, como está se apresentando aqui, isso aqui ainda não me excluiu a tendência de baixa. Só vai ser excluída a tendência de baixa a partir do momento que o preço vier para essa região aqui, ó, tá? Enquanto o preço estiver trabalhando aqui nas correções, tanto de 50 quanto de 23 aqui, eu vou estar dentro da tendência de baixa, beleza? Então o que vai estar acontecendo, né? O que isso quer dizer para mim? Eu vou estar fazendo o desenho de fractal, né? Beleza? Então continuando aqui, aí o preço volta a cair. Essa correção aqui foi interessante, mas como eu digo, difícil de pegar, principalmente porque ele falhou muito rápido o rompimento aqui. Isso aqui me tirou, eu não consegui entrar aqui. Depois eu fiz mais um trading aqui embaixo, peguei mais um pouquinho de ponto, mas aqui eu achei complexo de entrar, eu não consegui startar minha posição aí. Outra coisa também, hoje eu tava com a minha mão mínima, tá? Primeiro dia do mês, véspera de feriado, vai leve, sabe? Porque a sua mente fica leve. Você indo mais leve, sua mente fica mais leve. Talvez veja isso, tá? Veja que tem que fazer o teste na conta real, né? Quando você estiver tradando. Se você trada com um número X de contratos e às vezes fica muito ansioso por causa disso, diminui pela metade. Veja como que é a sua reação, principalmente na questão de ansiedade. Veja como que é a sua reação psicológica a isso aí. Porque às vezes a gente está muito alavancado, isso aí causa assim, um gerador de estresse muito grande. Então diminui um pouco a mão, diminui um pouco o apetite, e dê chance à consistência, tá? Aí depois que você tiver consistência, aí sim, vai aumentando a mão aos poucos, né? Beleza? Eu consegui, por assim dizer, consegui chegar assim hoje num patamar, no dia de hoje eu consegui, com o resultado que eu tive hoje e com, vamos dizer assim, o gain a mais que eu consegui do mês passado, dentro da minha conta, dentro do que eu trabalho, eu consegui a partir de hoje estar aumentando um pouco mais minha mão. Eu não aumentei, como eu disse, eu trabalhei com a minha mão mínima, mas agora eu vou poder estar trabalhando com um pouco mais de contrato, 1/4 a mais de contrato do que eu estava trabalhando, beleza? Também é dessa maneira aí que, vamos dizer assim,
você está subindo de cargo aqui nessa empresa, tá bom? Tenha isso em mente. Se você precisa de X para viver por mês, você sempre tem que estar fazendo próximo de 2x, tá? Para você ter a reserva de emergência, porque quando vir o mês do loss, você tem a sua reserva de emergência para você poder estar pagando suas contas, estar vivendo. E claro, você tem que estar também fazendo um extra para ir aumentando a sua conta na corretora, para ir aumentando a sua caixa, né, por assim dizer, a sua caixinha, né, o quanto que você tem ali para estar trabalhando o seu valor, né, porque a gente sabe que a gente faz rentabilidade de carteira e nada mais é que uma carteira de day trade, tá? A carteira de day trade é isso aí, você vai estar rentabilizando a sua carteira de day trade. Lógico, no day trade a gente consegue no mês inteiro, no final, rentabilizar muito mais do que qualquer outro tipo, talvez, de forma operacional no mercado, né? Swing trade, position, enfim, né? Já no swing trade, na position, você vai extrair por assim, menos porcentagem de ganho, não talvez tamanho de ganho, tá? Eu só vejo assim as opções e determinadas estratégias, as opções que conseguem te dar um ganho assim estrondoso demais, mas enfim, estamos falando aqui de day trade e eu acho que é dessa maneira que é melhor estar aí trabalhando, sabe? Então você vai aumentando a sua carteira, você vai aumentando aquilo que você tenta ganhar no mês também, porque você vai rentabilizar aquela porcentagem que você consegue no mês em cima de uma carteira maior, tá? Então, na vez de você pensar em estar também aumentando os contratos a esmo, vai trabalhando aos poucos, vai aumentando essa carteira, vai rentabilizando ela cada vez mais, sabe? Vai deixando uma sobrinha, você ir aumentando ela, beleza? Dito isso, então vamos continuar aqui. Então essa correção não consegui pegar, o preço caiu. Aí aqui 2 boxes, essa correção de 2 boxes, como eu digo, é o sinal da continuidade, é o sinal de continuidade de tendência. Aqui eu peguei mais uma pontuaçãozinha, também é válido, ó, estaria entrando aqui acima do 100, poderia estar fazendo como eu fiz, um scalpzinho de 150, 160 pontos, ou tentando levar aqui para o 127, que é 300 pontos, você pegaria o dobro, né, da pontuação. Ele dá uma segurada, faz esse retorno e ele dá a pontuação final. Interessante, ó, uma dica para a caixa de Pandora, se você quer tentar tradear ela, uma dica interessante é, quando ela faz, geralmente na tendência, ela vai estar sinalizando uma região de topo ou fundo. Então, se eu estou numa tendência de baixa, ela vai estar categorizando mais ou menos, né, tipo, uma probabilidade de aqui estar formando um topo. Pode ser um pouquinho mais acima, como pode ser nela. Aqui houve o rompimento dela, mas já falhou. Então, bem interessante aqui. É a primeira correção também na média, depois que, querendo ou não, aqui na 34, depois que o preço entrou em tendência, né? Enfim, você poderia estar startando aqui, e aí você tem um 4.1, um 61, 7.6, quem sabe até o 200. Então você teria aí quase 950 pontos em todo esse movimento aqui para estar extraindo valor, tá? Aí o preço começa a cair. Outra coisa, ó, outra dica interessante também, que é o quê? Eu falo muito da repetição, a gente usar essa repetição a nosso favor, né? Olha só, bear novamente, algum bear, você consegue, me mostra um bear aqui, nessa tendência que deu certo. E por que cargas d'água você vai entrar nesse bear, né? Então, não tive um bear na tendência aqui que deu certo. Todos os bears foram ponto de correção. Então, não é para entrar aqui jamais. Beleza? Você só entra no... Principalmente, espera. Eu falo isso. Espera. Espera aparecer um padrão que você vai conseguir entrar nele, ou que ele já apareceu no dia, pelo menos uma vez, e deu um bom trade, tá? Aí o preço, como eu disse, ó, entrou no caixote.
Aqui foi um micro topo. Novamente, aqui ele nem conseguiu tocar a média e voltou a cair. Ele deu o bear, como eu disse, eu aqui eu não startaria nenhum tipo de posição, tá? Eu já vi dar errado várias vezes, poderia estar dando errado aqui. Perdão, eu poderia estar voltando um pouco mais para ir e voltar a cair, beleza? Eu não entraria ali, mas se entrou, tá aqui, ó. Se entrou no 127, seu alvo tá no 61, ó, 260 pontos. Preço lateraliza, correção de 2 boxes, ó. Aqui tem um scalp, ó, 160, poderia estar tentando buscar aqui embaixo até 320 pontos, mais ou menos, né? E olha lá. E aí o preço chega perto, volta, correção de 3 boxes. Arriscaria em fazer um scalp de compra? Talvez, né? Talvez, sabendo que eu já tive todo esse movimento, né? Posso estar traçando um fractal 5.3 aqui, né? Um fractal 5, né? Então eu teria esse fractal 5 aqui. Então eu poderia estar fazendo uma perna A, B, C, né? Na correção. Ou como a gente sabe que ela pode também estar fazendo mais curta aqui. Enfim, né? O mercado ele não é perfeito, né? Ele não vai ficar dando tudo bonitinho, tem que ser perfeitinho. Não, ele vai estar apresentando, ó. Tanto é aqui. Outra coisa, o que eu tenho aqui dentro? Ó? Dentro de uma perna, ó, eu tenho fractal 5.3. E o que é isso aqui? Isso aqui é um pivô, né? É uma perna. Então, poderia estar entrando aqui? Poderia, porque aqui está mais para compra agora, nesse momento, até, do que para venda, porque eu estou numa fase de correção, eu preciso ter um pouco de correção. Só que o problema a correção ela pode ser lateral, tá? E aí você entra aqui e o preço trabalha um pouquinho, volta e te estopa no zero, ou te estopa com um pouco de pontos. Então, eu preferia, nessa situação tão forte do dia, tá esperando o preço mais alto aqui, principalmente na região do 141, 127 aqui, 111 no máximo, porque ele foi, bem, na verdade ele foi até o 200, então é no 41 que eu tô esperando, ó, ele quase tocou 200, ele não tocou, ele tá devendo 200. Então aqui no 141 eu fico esperando como aquele camper, né, aquele atirador de elite, eu fico como um sniper esperando o quê? A venda. A hora que ele der o sinal da venda, eu entro a favor da venda. Beleza? Melhor do que você tá tentando fazer esses scalpzinhos de compra aqui sofrido, porque, como eu disse, ele pode voltar na tua cara. Então, na vez de você estar fazendo contra a tendência, não fez nenhum trade, tá? Chegando agora no mercado, por exemplo, às 11h45 da manhã, tá? Tá começando agora o seu dia. Espera um pouquinho, tenha paciência, tenha calma, olha só o que aconteceu para trás, ó. Olha o que o preço está fazendo. Lembra que eu falei ontem na aula do fractal? Olha o que o preço está fazendo. Se a gente olhar lá o 15 minutos, 60 minutos, ele vai estar estourando para baixo, né? Ele vai estar dando sinal de venda. Provavelmente os indicadores do 60, do 15 vão estar vendido. Então, por que eu no fractal menor aqui vou estar querendo brigar com os fractais maiores? Eu vou esperar o fractal menor se alinhar aos fractais maiores e vou entrar a favor da tendência, né? Poderia estar olhando e falando, é um ombro cabeça a ombro, né? Invertido. Sim, é um ombro cabeça a ombro invertido, muito bem visto, tudo mais. Tem o alvo ali em cima? Tem um alvo de 141. Só que é como eu digo, você tem um alvo de 230 pontos que talvez não valha o risco, tá? Que talvez não valha você colocar em risco o stop aqui para esse gain aqui, tá? Talvez esse stop tenha 50% de chance de ser acionado, como o gain tem 50%. E eu prefiro, numa boa, eu prefiro estar entrando em operações que pelo menos me deem uma probabilidade de 60% de chance, tá? E eu já vou mostrar para você onde que eu teria ali mais ou menos essa probabilidade de 60%, até um pouco mais. Ó, aqui deu o bull. Como que eu falo? Bull, sinal de tendência de alta. Nós estamos vendidos, não tem. Então, aqui eu posso estar usando esse bull com o pensamento do, se soltou um bull, essa região aqui pode caracterizar mesmo um topo.
Então o que eu vou fazer? Eu vou esperar a falha do topo. Só que a falha embaixo, tá? Eu não posso esperar que rompa o topo. Se eu romper isso aqui, descaracteriza. Eu tenho que esperar que aqui falhe ou na mesma altura ou abaixo. Melhor ainda se for abaixo, porque aí é micro topo duplo. E quem me segue sabe, eu adoro micro topo duplo, micro fundo duplo. Isso aí é sinal muito bom de estar pegando, é falha, ó. O que é isso aqui? Falha de rompimento de 3 boxes, ó. Eu tenho um topo aqui que eu estou vindo rompê-lo. Eu virei antes, falhei. Olha aqui a venda. Eu já não estava mais aqui, tá? Mas isso aqui, ó, tem a probabilidade de pelo menos 65%, tá? No mínimo aqui tem 65%. Eu talvez não alongaria tantos alvos aqui ainda no 200, porque eu sei que tem dinâmica, tá? Então eu posso estar só fazendo um scalp mais curto, como eu posso estar fazendo um trailing stop tentando sair um pouco mais abaixo aqui, perto do nível de 7,6, tá bom? Olha lá. Soltei um bear, ó, esse bear interessante já. Por que eu falo que esse bear agora é interessante? Por causa disso aqui, ó. Porque aqui eu já tive um bear que ele me deu pontuação, ele deu 350 pontos abaixo desse bear. Aqui ele diminuiu um pouco, ó. Eu tive 175. Só que se eu entrei lá em cima, pô, andou 340 pontos a meu favor. Ele soltou outro bear e falhou, ó. Aí ele fez a caixa de Pandora. Pode se estopar aqui, ó. Você vai estar se estopando nada ainda com 250 pontos. 250 pontos, com um contrato, vamos dizer assim, né? Um contrato te gera R$50, né? Então, eu acho uma bela pontuação. Sinceridade mesmo. Pra mim, todo trade que eu pego de 250 pontos para cima aí para mim é excelente. É excelente. Não tem o que dizer. É lógico que eu gosto quando eu acerto uma aceleração de mercado e consigo fazer um bom trailing stop e busco uma pontuação de 400, 500 pontos. Pô, isso aí é muito legal. Só que eu sei que é mais difícil. Pro meu estilo operacional tá fazendo isso, tá? Não quer dizer que para você seja mais difícil. Talvez você consiga entrar lá em cima, lá, né, você vai vender lá no 50%, ó, e aí você vai carregar até aqui o 200, ó, são 1.600 pontos. Tem gente que faz isso aí. Só que é todo dia que tem tendência assim? Não, a gente sabe disso. Então tem que estar sempre com aquela questão que eu falo, copo meio cheio e meio vazio, né? Vamos sempre estar olhando para o mercado, para as duas pontas, né? Tanto para a compradora quanto para a vendedora. Então aqui eu teria me estopado ou pegado 300 pontos. Caixa de Pandora atrás de caixa de Pandora. Aqui ruim, tá? Ruim. Movimento ruim por aqui. Não estou gostando. Por que eu falo isso? Porque isso aqui está me dizendo que o preço vai entrar numa lateralidade, tá? Uma possível lateralidade. E aí você vai ficar me perguntando, mas por que você diz isso? Porque eu estou tendo fractal atrás de fractal, ó. E briga, muita falha, ó. Essa caixa de Pandora aqui é falha, sabe? O preço ele não está conseguindo tomar uma direção. Então eu posso ficar vindo, fazendo isso, ó. E aí eu trabalho e volto e caio. E aí eu estou entrando numa lateralidade. E aí você pode me perguntar, então, como que eu vou tradear essa lateralidade, né? Simples, vai lá, define uma região alta e uma região baixa, tá? E aí como que eu posso estar definindo isso? Posso estar pegando um Fibo aqui, traçando assim, e aí, né, colocando, é claro, uma outra cor, só para destacar aqui, ó, vou colocar no fúcsia, pronto, né? Dá pra ver? Não tá dando, vou botar em amarelo, então que aí vai ficar bom. Vamos lá, vamos botar em amarelo aqui, ó. Pronto, beleza. Agora acho que ficou um pouquinho melhor. Beleza, agora sim. Então, eu tenho aqui, né, o meu nível de 141 branco, né? Deixa eu aumentar ele que não tá dando pra ver. Aí, pronto, beleza. Então eu tenho meu nível de 141 aqui branco. E aí eu esqueço
os alvos aqui para cima. Como eu estou trabalhando uma lateralidade, então o que eu posso fazer aqui? Eu posso remover todos os alvos. 127, 41, 161, 200. Pronto. Para não ficar enviesado com nenhum tipo. E aí eu trabalho o que? Toda vez que ele voltar aqui para essa região, do 23 com 7,6 aqui, mais longo. E toda vez que ele tiver num 41 com 7,6 aqui, mais longo também, né? É uma região de venda aqui. Então eu vou destacar aqui, ó, um quadrado aqui, ó, com retângulo vermelho, tá? Isso aqui é uma região de venda e isso aqui é uma região de compra, tá? Então, se você olha isso aí e começa a pensar nisso, você nem precisa estar com esse fibo aqui, tá? Você pode tirar esse fibo e ver, ó, 141, 7,6, tá? Eu deixaria o 200 um pouco de lado, porque eu tenho esse 7,6 aqui que é mais forte, tá? Então o que eu faço? Chegou no 4,1, falhou, eu vendo. Chegou no 7,6 aqui, falhou, eu compro. E aí eu vou estar fazendo esse tipo de operação, que é o que a gente, né, que é trabalhar a lateralidade, né? Então eu trabalho o movimento lateral. Eu vou comprar baixo e vou vender alto. Então, enquanto o preço vai fazendo isso, eu vendo alto e compro baixo. Beleza? Esse assim, eu acho que é o pensamento mais simples que você pode ter para estar tradando uma lateralidade. Tá bom? Continuando então mais um pouco aqui, essa análise do dia aqui, ó. E aí o que eu faço? Ó, isso aqui é um sinal de compra, então, na lateralidade, tá? É um martelo, tá? Um martelaço aqui, muito forte. Bem interessante a compra nele. Muito bem. E aí, o que eu posso estar fazendo? Eu posso sair aqui num 61, porque lateralidade é melhor você operar scalps curtos de no máximo 175 pontos, eu diria. Tá? Então, aqui tem 175 pontos, vamos ver? Tem 205. Poderia até estar alongando um pouco mais minha saída, mas ó, 175. Você pega 175 aqui, ó. E aí logo depois você pega mais 175, ó, correção de 2 boxes. Eu sei que na lateralidade, isso aqui já me mostrou também, ó. O que eu tenho na lateralidade? 2 puxadas, ó. 2 puxadas. Então, eu entrei aqui, mais 175 pontos. Ó, eu tenho até mais, eu tenho de novo 205, 200 pontos. Mas eu pego 175 aqui, 175 aqui. Para quem às vezes está fazendo day trade na hora do almoço, chegou aqui, ó, nessa lateralidade, pronto. Fez aí 350 pontos e pode ficar esperando o preço te dar o quê? Né? Ó, pronto, fez aí 350 pontos, você pode estar esperando uma falha para estar vendendo. E olha a falha aí, ó. Oh, né? Como eu falo, ó, olha a repetição. Repetição, ó, repetição. Poxa, é tão bacana a gente estar notando isso. É isso que faz a gente ganhar dinheiro, tá? Fique de olho nas repetições, porque você tem aí, aumenta a sua probabilidade. Se aqui eu tinha 65% de probabilidade, 65% de probabilidade desse trade aqui dar certo, aqui já passou de 70%. Tem 70%, 75%, quem sabe até 80% de probabilidade. Quem que não quer entrar num trade com 80% de probabilidade? Né? Todo mundo quer entrar. E aí o que eu tenho? Olha, ó, 350 pontos de alvo. Posso estar fazendo um scalp de 175, como eu disse? Claro, é o indicado, tá? Fazendo. Mas se você também entrou aqui e conseguiu segurar até lá em cima, 420 pontos. E dá para segurar? Dá. Né? A gente tá vendo aqui que dá. Tranquilamente vai fazendo um trail stop aqui, você pega o alvo aqui em cima no 141. E olha que interessante, você está trabalhando 2 Fibo, né? Está trabalhando o nível do Fibo longo e trabalhando o nível do Fibinho aqui, né? Do Fibo que a gente traçou aqui para estar buscando o alvo, para estar buscando correção. E aí o preço vem numa tacada só e aí ele faz os 200 que ele tinha ficado devendo aqui, né? E aí é claro, ó, tocou 200. Isso aqui para mim já vira até um sinal de compra, tá? Por quê? Se ele virar, é claro, o box, como ele vira, ó.
Porque ele está fazendo microfundo duplo aqui, tá? Eu estou falhando rompimentos, ó. Isso aqui é uma falha, ó. E outra coisa. Uma coisa que eu falo. Como que começou lá? Ó, perna climática, tá? Eu não vou estar entrando a favor de uma perna climática dessa. No final do movimento, ó. Já movimentou muito o preço aqui. Eu estou dentro da lateralidade. Eu já não trado mais a favor do rompimento. Eu trado contra o rompimento. Então rompeu, deu um sinal de compra, eu vou comprar. Ó, 280 pontos. Beleza? Então, essa foi a análise aqui do mini índice futuro. Agora vamos falar um pouco do mini dólar futuro. Então agora estamos aqui no mini dólar. Esse FIBO aqui do mini dólar eu acertei na veia, né, ele. Eu tô assim impressionado como que tá trabalhando ele, como que tá bonito, né, ó. Que bacana, né, fez o 7,5 aqui, 23 e agora voltou 23,76, né. Então quem tá tradando esse filé aqui, provavelmente está tendo um bom direcional aí no dólar. E aí dito isso, o que eu poderia estar esperando pro dólar? Retomada para voltar pelo menos para 50 aqui, a princípio, para tentar falhar o 7,6 e voltar para 23. Ou até mesmo, claro, poderia estar rompendo aqui o 50. Eu poderia estar abrindo com um gap de baixa também, aqui continuando esse rompimento aqui, poderia, tá? Perdão. Isso aqui foi um rompimento muito forte. Porém, ó, ele segurou aqui a última vela do dia, de ontem. Esse dojizinho aí é ambiguidade, tá? E ambiguidade geralmente quer sinalizar que pode ser uma probabilidade de topo ou de fundo, tá? Olha só você olhar para trás, ó. Ambiguidade, ambiguidade, ambiguidade. Aqui eu não tive muita ambiguidade, mas eu tive aqui, ó, ambiguidade. Então, muito sinal de ambiguidade, né, que para mim é o doji. Muita pessoa vai falar que isso aí é um harami, né? Mas é que eu uso a ideia lá do All Brooks, lá que todo candle de indecisão, ó, candle de indecisão, candle de indecisão, candle de indecisão, tudo doji, tá? Candle de indecisão é doji. Beleza? Então voltando aqui. Então eu estaria mais olhando mesmo para compra, tá? Nesse dia de hoje pro dólar eu estaria mais olhando para compra aqui, principalmente por causa do filé. Se ele já está respeitando, se ele está respeitando esse filé aqui, isso aqui vai entrar na dinâmica do filé até ele resolver romper para um lado ou para o outro. Beleza? Dito isso, então, aqui no 60 do dólar, vamos lá para o 5R para ver o que pode ter dado de bons trades aí no dólar no dia de hoje. Então estamos aqui, 5R, dólar, fechamento de ontem. E aí ele abre esse aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Esse aqui é o gap, tá? De abertura de hoje. Um gapzinho também, bem básico, bem pequeno. Ele dá uma boa puxada. E aí aqui ele solta uma falha, por assim dizer, de rompimento de 2 blocos. Eu posso estar olhando o macro do dólar, ó. Então, eu tive perna 1, perna 2, perna 3. Eu posso ter uma correção, tá? Eu posso estar olhando isso e tá tendo uma correção. Eu posso estar olhando um pouquinho, por assim dizer, mais próximo aqui e ver isso aqui também, tá? Por isso que eu falo, eu acho muito legal a contagem fractal dentro do 5-3. Porque olha só, olha aquilo que eu falo do... O mercado ele se repete, né? Olha só que interessante isso, né? Então a correção aqui foi a correção aqui. Eu já tive o ciclo do fractal 5 completo. Posso esperar um ABC. Então qualquer falha aqui é falha verdadeira, tá? Eu tenho que olhar para isso. É difícil entrar aqui? Não é fácil, tá? Não é. Eu sei que é muito difícil tá entrando aqui. Porém, você teria aí pelo menos 13 pontos aí para estar iniciando. Claro que, como eu disse, né? Você tem que, eu acho que, ter um pouco mais de malícia no mercado para estar tentando startar uma posição aqui. Mas o que isso também pode servir? Serve de alerta para você esperar um sinal de tendência.
E aí, o sinal de tendência acontece. Acontece o bull. Poderia estar entrando esse bull aqui para pegar um trade mais curto aqui na média? Sim, mas eu indicaria pegar o rompimento aqui de topo. Então, pelo menos 11, 12 pontos, tá? De alva inicial nesse, vamos dizer assim, nesse primeiro aqui, né? Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho, foi demais. Outra coisa que eu poderia já estar fazendo é, se para mim o preço ele vai voltar um pouco mais, então eu posso estar traçando um Fibo aqui. Então eu já estaria com esse Fibo, tá? Então eu estaria, é claro, estou traçando um Fibo Dor aqui, né? Estou traçando o zigue-zague, já expliquei isso, mas vou explicar de novo. Fibo aqui, fundo, topo. Isso aqui é zigue-zague, tá? Esse é o Fibo do zigue-zague, é o que vem para trás, é o que veio fazendo o lado esquerdo do gráfico aqui. Então esse lado aqui do gráfico é o zigue-zague. Quando eu traço o Fibo aqui, isso aqui é pivô, tá? Então, comprei aqui, ó, 111 é o alvo. Olha lá. 14 pontos. Eu tenho aí, beleza. Eu vou ter um outro pull logo no rompimento do 111, ou seja, dá para estar entrando nesse bull? Com certeza. Ó, o alvo, para mim, 141. Então é 8 pontos. Ele tem no máximo aquilo que eu busco, no mínimo, por trade. Então, talvez aqui, só se você quer tentar carregar. Aí tem essa também. Se você quer carregar, o seu stop não está aqui. Seu stop vai estar pelo menos aqui. Aí um baita do stop, né? Ó. Aí 22 pontos de stop. Eu prefiro não estar startando nenhum tipo de operação aqui. Eu prefiro que o preço ele me dê uma situação melhor. Ó, ele vai um 4-1, ele volta, ele quase toca o 61, ó, aqui. Tá vendo que aqui ele quase toca o 61? Aqui ele segura. Para o mini índice, a caixa de Pandora, como eu já disse, ela não é muito legal, mas aqui para o dólar a gente sabe, eu já falei que ela é interessante. Muitas vezes, ó, aqui ela sinalizou uma espécie de topo e aqui ela está sinalizando um fundo e uma falha. Então aqui, ó, eu posso estar comprando tanto para estar levando para o 61, mais ou menos uns 9 a 10 pontos aqui na região, como eu posso estar levando para o 200, 22 pontos. Tenho a média lá acima do 200, poderia estar também levando até ela se quisesse, mas eu não indico estar tentando por alguns pontos a mais, questão de 5 pontos a mais, você está se arriscando às vezes a deixar o preço voltar contra você. O preço vai muito forte, ó, rompe. O que eu posso estar fazendo nisso então? Ele rompeu 200. Então se eu sei que o alvo é o 61, eu posso estender esse Fibo. Então eu venho aqui, ó, e eu estendo esse Fibo aqui. E agora eu passo para o pivô, tá? Então eu saí do zigue-zague aqui atrás para o pivô aqui da frente. E aí agora, ó, a gente olhando, eu ainda não atingi os alvos nem de 161, nem de 200, que agora, ó, corrobora mais ainda, ó. Chegou perto dos 50 lá, que é o nível do Fibo mais longo. E isso então quer dizer o que para mim? Que eu não vou vender. Aqui, muito difícil estar pegando a venda. Não indicaria essa venda aqui também, tá? Não indicaria. Eu tô no meio do fractal 5, por assim dizer, né? Eu tô aqui, ó, na perna 4, pô, eu posso ter uma perna 5 aqui ainda, de boa amplitude. Então, não indico estar vendendo. Dia de tendência é o melhor dia que você pode estar fazendo alguma coisa, pô. É o dia que você vai estar acompanhando o mercado a favor dele, indo e deixando os trades seguir, ganhando dinheiro, né? O preço volta complexo pelos sinais de Renko, não tem nenhum sinal assim mais claro. Mas é aquela do dólar, né? Não sei se eu acho que eu já falei, ó. O dólar, se ele segura demais, ele dá muitos toques numa mesma região, isso aqui vai corroborando uma região de suporte, tá? E sim, a mesma coisa vale
uma região de resistência. Então, se aqui é uma região de suporte, o dólar está segurando, eu posso tentar estar comprando para fazer novamente, ou 61, 12 pontos, ou 61 aqui, 22 pontos, ou 141 aqui, porque eu estou no 111, né? Mais 10, 12 pontos aí. Que é uma boa pontuação no dólar. Se eu não conseguir entrar aqui, e eu vou estar entrando 127, então meu alvo está 161, 13 pontos, e claro, eu posso estar tentando olhar para os alvos mais altos, né? Eu já atingi 200 uma vez, talvez eu não atinja ela pela segunda, então eu sairia aqui, tá? Você pode estar fazendo um trail stop e aí saindo mais acima ali, se você quiser, é claro, né? Como eu digo, como vai ser conduzido o trade, aí só você vai poder fazer. Eu não posso chegar aqui para você e falar, primeiro que eu não tenho sala e não pretendo ter, porque eu não tenho ideia de me tornar, por enquanto, nenhum analista certificado. Quem sabe um dia no futuro, mas por agora não. Então eu não vou dar call, né? Eu não posso dar call, não tenho sala para dar call, não quero fazer isso. Então eu quero ensinar análise técnica. E aí, aprendendo análise técnica, você vai estar livre para estar fazendo a sua operação, estruturando ela e tentando buscar os seus alvos, estruturando a questão do trail stop e tudo mais. Uma coisa que eu digo é assim, andou 10, 12 pontos a seu favor, se você sair negativo nessa operação, aí para mim o erro é seu, tá? Eu acho que tipo assim, põe um pouco no bolso, sabe? Põe metade, se você já tem, pelo menos trabalha com 2 contratos para cima, sai com um e guarda o outro. E aí deixa o outro e você consegue 12 pontos com um contrato. No dólar sabemos, 12 pontos vai dar por um contrato R$120. E aí você faz mais 20 no outro, com um trade no dólar, que você fez uma parcial, ficou mais leve no trade, você fez R$320 no dia. Quem faz R$320 no dia aí no trabalho formal? Né? Não é fácil. É uma meta até usada, tá? Bem usada. Para quem está iniciando ou para quem ainda não conseguiu a consistência. Pensa nisso, beleza? Talvez um trade bem feito vá te levar à consistência. E aí todo dia você vai pegando esse trade bem feito. Vai ter o dia que você vai tomar um stop, talvez vai ter mais vai ter 2 ou 3 trades no dia, às vezes para tentar diminuir um pouco esse stop, ou até mesmo se zerar e aí parar. Sim, mas se você se acostuma a sempre estar pegando um momento específico do mercado, ali que você tem mais facilidade para estar trabalhando ele, e você trabalha a sua mão, você trabalha a sua saída, ou você trabalha a sua entrada, você estrutura, você faz o preço médio a favor, que eu chamo, que é o quê? Você entrou aqui, por exemplo, você entrou com meia mão aqui, aí aqui deu o sinal da continuidade, você completou sua mão, tá? Então o seu médio vai estar por aqui assim. Você já pode estar mais ou menos com o stop no zero a partir do rompimento aqui, e aí você vai trabalhando o seu trail stop também. Existe N possibilidade de você estar estruturando o seu trade. Aí vai de você, sempre. Não tem como eu falar, ó, aqui você tem que entrar e aí aqui você tem que sair. Eu trabalho com os níveis de FIBO como alvo. Eu trabalho às vezes com as médias como alvo. Então eu vou falar o que eu faço. Mas você pode estar, sim, esticando seu alvo, buscando mais pontos, tá? Fica livre. Aqui, é como eu disse, esse método que eu acabei criando, ele é livre. Você vai usar ele, você vai usar esses padrões conforme você treina. Eu já tive feedback do Giva, por exemplo, que ele falou que numa determinada região do gráfico, dentro daquele livro de ofertas que aparece aqui no gráfico, sabe? O livro de oferta visual, as falhas de rompimento de 2 e 3 box, elas são sinais nítidos e claros. Então ele está conseguindo, pelo que deu para entender, está extraindo bons trades ali. Então é você que vai estar pegando esses sinais que eu apresentei, né, pegando essa técnica toda de análise gráfica e vai estar estruturando a sua maneira. Beleza? Porque a ideia aqui é simplificar o gráfico para que a sua maneira fique mais clara até para você mesmo. Beleza? Então continuando aqui, ó. Não consegui entrar aqui embaixo, tem os alvos, como eu disse,
posso estar estruturando bons trades. E ó, perna lisa. Aí vem uma coisa interessante, né? O que eu posso estar fazendo agora aqui? Se eu não fiz nenhum trade, por enquanto, agora é dar uma esperada legal, porque primeiro de tudo pode estar vindo uma bela de uma lateralidade. Preço fez o fractal 5, ó. Perna 1, perna 2, perna 3, perna 4, perna 5. Ó, lembra que eu falei que a gente tá na perna 4 aqui, ó? Perna 5. E aí aqui eu posso estar fazendo A, B, C, tá? Então, pense também, eu posso ter várias pernas complexas, tá? Eu posso ter uma perna 2 complexa, eu posso ter uma perna 4 complexa. Na vez de, sabe, ser aquelas pernas lisas que a gente, né, a gente faz assim, né? Quando eu falo uma perna lisa, é que o preço ele vai fazendo isso aqui. Quando eu falo complexa, é que o preço ele faz isso aqui, ó. E aí ele trabalha antes de estar retomando. Beleza? Então aqui pra mim, talvez algum trade muito bem scalp mesmo de 8 pontos na contratendência, que é a venda, porque se eu tenho fractal 5 eu posso ter ABC, tá? Aí aqui então seria uma vendinha aqui assim, para ir tá aqui buscando os níveis. E um scalpzinho também de 11 pontos no dólar, que não é nada mal, né? Aí, ó. Aí o preço entra numa dinâmica de valsa que eu falo, né? Ó. Teria essa venda aqui? Teria, mas ó. Tem um bom. Tem o scalp dos 8 pontos. Então poderia estar fazendo os 8 pontos. Tá? Poderia estar buscando isso. Só que aí, ó, o dólar vai entrar naquela dinâmica lateral. Aí, isso aqui é lateralidade curta, tá? Isso aqui é uma lateralidade curta. Você tem 18 pontos de range, mas entre máxima e mínima. Então, tradeável é bem menor aqui o range, tá? Isso aqui é para quem conseguiu vender na máxima e comprar na mínima. E a gente sabe que isso aí é complexo de estar fazendo, né? Bem difícil. Que aí seria como? Você teria que estar comprando abaixo desse ponto aqui e vendendo acima desse ponto. Opa! E vendendo acima desse ponto aqui, tá? E para você estar fazendo isso, vai por mim. Tem que ter muitos anos de mercado. Mas muitos anos de mercado para conseguir fazer um negócio desse. Você pode estar entrando aqui, ó, por exemplo. Tá aqui o alvo, tá aqui para baixo, 8, 10 pontos aí. É como eu disse, um scalp de 8 pontos. Olha lá. Só que aí, ó, scalp de 8 pontos. Eu fiz um aqui, 2 aqui, 3 aqui. Pronto. Infelizmente, para quem entrou agora na hora do almoço, teria esse trade aqui agora. Porém, né? Como eu disse, olha só. Olha o dólar falhando em mais uma região aqui, né? E aí entra novamente aquela questão, ó. Você tá vendo que eu tenho, por mais que não seja de mesmo tamanho, tá? Essa aqui é a correção mais profunda, né? É mais lateral também, ó, mais demorada, por assim dizer, ó. Olha o tamanho dessa outra correção, né? Bem menor, ó. Ó, primeira então, menor ainda, né? Só que, ó, o que quer dizer isso para mim? O preço tá vendendo? Eu tô tendo rompimento e vindo mais baixo? Não, ó, o preço anda lateral e corrige. Então, ó, por aqui eu posso estar procurando compra. Vai ser mais difícil estar pegando essa compra aqui nesse rompimento, falha de rompimento de 3 boxes aqui? Vai. Mas, como eu disse, ó, apresentar sinal, eu entro na compra. Ó, poderia estar entrando na compra aqui. Ele não vai andar de primeira, ó. Só que meu stop está aqui, eu não fui estopado. Às vezes aqui então me saí no zero, né? Porque não foi o preço. Aí o preço falhou aqui, ó. Quando virou esse martelo aqui, ó, eu posso comprar para levar para 200, tá? E aí eu tenho nada, mais 16 pontos aí para estar buscando no dólar. O preço dá uma trabalhada, o dólar ficou lateral, como eu disse. Aí entramos numa lateralidade um pouco mais longa, né? E aí você vai ver que aqui a gente ainda está no dia aqui, a 4 horas da tarde, um pouco mais de 4 horas agora, tá? Ó. E o preço está brigando aqui no topo
que ele fez, olha lá os 50% sendo tocado agora. Foi tocado às 2h30 da tarde, mais ou menos aqui, ó. 2h21 da tarde. Beleza? Então esse foi o dólar. Eu acho que, assim, não tem né, não tem dia fácil, por assim dizer. Tem dias um pouco mais fáceis e tem dias bem complexos. Eu achei esse dia bem fácil até, assim, um dos dias que ele apontou, ele fez aquilo lá, ó, o dólar ele foi bem explícito no que ele estava fazendo, ó. Eu estou fazendo correções laterais e aí eu tenho uma perna que eu tenho fractal 5 dentro dela, ó, que interessante isso, né? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho para mostrar, ó. Eu vou desenhar aqui então para você ver. E aí a gente encerra, ó. Vamos lá. Eu tenho fractal maior aqui, né? Que eu desenhei. Bem bacana, né? E olha só o que eu tenho dentro dele, né? Eu tenho fractal menor, ó. Isso que eu acho bonitinho, né? Do preço que tá fazendo, né? Ó. ABC. Aí, aqui eu tive uma perna lisa, né? Aqui eu não tive o fractal, eu tive uma perna lisa aqui dentro. Aí eu tenho uma correção complexa em ABC. E aí, novamente, eu tenho fractal 5,3, ó. E aí eu posso estar fazendo isso, posso estar falando que aqui foi A, B, C e aqui já entrou em outro movimento, enfim, né? Eu tenho um fractal 5,3 branco maior dentro de um fractal e dentro do movimento amarelo aqui cheio de fractal 5,3 menores, né? Então é isso também que eu falo da questão de estar olhando os fractais, de estar prestando atenção. Esse movimento branco é um tempo gráfico maior, esse movimento amarelo é um tempo gráfico menor. E a gente vendo tudo isso dentro do 5R. Fica bem mais fácil, tá? Ler o mercado, fica bem mais fácil. Não fácil, fica mais simples o visual do gráfico, tá? Pelo menos é a minha opinião. Eu não sei se você concorda, mas eu tenho recebido bons feedbacks e o pessoal tem encontrado isso, né? Então, quer dizer que está ajudando as pessoas também a estar simplificando a visão do gráfico. Beleza, então? Esse então foi o mini dólar. Esse foi o resumo do dia 1º de 2021. Iniciamos mais um mês. Uma feliz Páscoa aí a todos, tá? Tudo de bom para vocês. Que esse mês seja excelente para todos. Que a gente consiga conquistar o que a gente deseja aqui dentro da Bolsa de Valores, aqui dentro do mini futuro, aqui dentro do mini dólar futuro, que é a consistência. Através da consistência que a gente vai ter nossos ganhos. Lembre sempre, o trader, ele não é feliz porque tem dinheiro, tá? Ele tem dinheiro, ele consegue obter dinheiro no mercado porque ele é feliz, tá? Então, procure estar feliz na frente do gráfico. Isso são palavras do Bo Williams, tá? Mas eu levo isso como uma regra para mim. Eu procuro estar sempre de bom humor na frente do gráfico. Eu procuro não levar nenhum tipo de dor minha para frente do gráfico, nenhum tipo de estresse. Já tenho o estresse do gráfico, já tenho os estressores gráficos para estar me tirando do trade. Se eu estar trazendo mais coisas do ambiente, mais coisas da família, mais coisas dos amigos para dentro do gráfico, vai ser pior ainda aí que eu não vou conseguir extrair nada. Pelo contrário, eu vou acabar deixando meu dinheiro aí para as outras pessoas. Beleza, então? Gostou do vídeo? Dá um like, compartilha com quem você conhece, se inscreve aí no canal, ativa o sino das notificações para estar recebendo sempre os meus vídeos. No final de semana vou estar escolhendo aí mais um indicador para estar passando tanto como é o funcionamento dele, como eu gosto de estar usando. Beleza? No mais, sempre muito obrigado a você e a sua audiência e uma feliz Páscoa para você e para sua família. Obrigado e até o próximo vídeo.